Galera, vocês estão cansados de ver aqui a minha Versys 650 no canal, né? Ela é uma Versys 2022, comprei ela em janeiro de 2022, 0 km. E hoje nós estamos aqui em junho de 2023 e ela está atualmente com 30 mil quilômetros rodados. E o seu kit de relação chegou ao fim. Há 2 dias atrás eu fiz a troca do kit completo, então no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês como foi a experiência, o quanto custou, as escolhas que eu fiz para trocar esse kit de relação. Pessoal, nas últimas 3 ou 4 semanas, quando ela começou a beirar ali os 30 mil quilômetros, então ali para os 29.500 e etc., ela começou a ficar muito ruidosa e a ter estralos bem evidentes. Mesmo ouvindo música no intercomunicador, eu conseguia escutar esses estralos e eu conseguia sentir aqui na pedaleira esquerda uma vibração maior, tá? Então a corrente estava bem ruidosa, ela estava com mais folga, então você tinha mais dificuldade ali de controlar o acelerador, principalmente em baixa velocidade. E a sensação que dava é que os elos tinham dificuldade de entrarem nos dentes do pinhão. Então, porque o ruído e a vibração vinham aqui da frente e não lá de trás. Claro que a coroa também faz o seu ruído, mas nitidamente o maior ruído vinha aqui da frente, tá? Então isso começou a incomodar demais, eu comecei a ficar com medo dessa relação estourar de alguma maneira e eu fiquei assim, começou a incomodar a um ponto que não dava mais. A corrente ainda tinha regulagem suficiente, ela estava aqui só no 3º pino ainda, então ela tinha regulagem suficiente para você puxar. Quando eu puxava aqui o dente para trás, quando você pega ali atrás, e ela já apresentava uma folga, ela já abria ali um espaço ali de uns 5 milímetros, de uns 4 milímetros, aí de 2 a 5 milímetros. Então você já conseguia uma folga ali para você enxergar através dessa folga. E isso já é um sinal de desgaste, tá? Vou colocar aqui agora para você ver com a corrente nova, dá uma olhada. Pessoal, a corrente que estava antes, ela tinha uma folga que já passava assim uns 2 milímetros. Quando puxava a corrente, já expunha uns 2 milímetros de vão aqui. Agora o Felipe vai puxar com a nova, olha a diferença, ó. Não abre nada, zero, não abre nada. Olha como se desgasta essa questão. Bom, como vocês viram aí, com a corrente nova não tem folga nenhuma. Então, de fato, a corrente já estava bastante desgastada e ela já estava me incomodando a ponto de que, apesar dela tinha regulagem, não tinha nada muito evidente que algo muito sério ia acontecer, dela escapar ou dela romper, mas esse ruído e essa estralação foi me incomodando a ponto de que eu não quis mais essa relação antiga, tá? Então, com aproximadamente 30 mil quilômetros, eu troquei aqui a corrente, o kit completo do meu kit de relação. Um conceito interessante, pessoal, é que quando eu comecei a falar sobre isso no Instagram, muita gente falou, troca só o pinhão, troca só a corrente, etc. Pessoal, normalmente esse tipo de coisa no longo prazo não funciona. Às vezes, se eu trocasse o pinhão, ajudaria e resolveria. Mas isso no longo prazo ia trazer malefícios para o resto das peças. Então, se você põe um pinhão novo junto com uma corrente velha, a corrente velha vai tender a desgastar o pinhão novo muito mais. Se eu ponho uma corrente nova numa coroa e num pinhão velho, você vai ter a tendência de desgastar muito mais rápido os dentes da coroa e do pinhão novos. Então a peça velha, ela desgasta as peças novas. Então por isso que é sempre recomendável que você troque o kit inteiro. Chegou num limite, já está te incomodando, está oferecendo algum risco para você, troca o kit completo. O desgaste dos elos e dos dentes da coroa e do pinhão, eles acontecem juntos ao longo da vida. Então eles vão se desgastando, eles vão se deformando, principalmente os dentes do pinhão
tendem a ficar tortos em direção à tração, então eles vão deformando nesse sentido. Galera, já falando sobre o desgaste do pinhão, então nos dentes de cima é o pinhão velho e os dentes de baixo é o pinhão novo. Repare como os dentes de cima do pinhão velho, eles estão desgastados, encurvados ali da esquerda para a direita. Então é isso que eu quero dizer. O pinhão ele vai deformando, ele vai perdendo o formato perfeito do dente. E aí isso vai com o tempo dificultando dos elos encaixarem nesse pinhão. Então, sem dúvidas, a peça que mais desgastou no meu kit foi aí os dentes do pinhão. Além também de perder ali a profundidade. Então, se você põe uma peça nova junto com uma velha, o encaixe não vai ser perfeito. E isso pode não gerar o resultado que você espera na prática de um kit perfeito, funcionando bem. E pode ter certeza que vai diminuir a vida útil do seu kit, tá? Então, por esse motivo, eu nunca troco uma peça só. Começou a dar problema, tem alguma dificuldade, está ruidoso demais, está no fim da vida útil, troca o kit completo. As 3 peças precisam envelhecer em conjunto para te entregar o máximo de durabilidade ao longo do tempo. Ao longo do meu uso, a cada 7 dias, eu uso essa moto todo dia, tá? Então a cada 7 dias essa corrente sempre foi limpa e relubrificada na medida do possível. Às vezes eu estava viajando, etc, essa limpeza era um pouco mais difícil, mas na medida do possível sempre ela teve ali seus cuidados semanais de limpeza e lubrificação. E na maior parte da sua vida útil eu usei o óleo Mobil. Quem é assíduo aqui do canal sabe que eu uso o lubrificante que recomenda aqui o fabricante, que é o Mobil, aquele sprayzinho que nem é um dos mais caros do mercado. Então tive uma durabilidade até satisfatória. A média de durabilidade é 20 mil quilômetros, mas tem pessoas que atingem quilometragens maiores. Mas tenho minhas dúvidas. Queria ver uma relação com 40, com 50, com 60 mil quilômetros. Queria rodar em cima de uma relação dessa, ver como é que ela está bem de perto, para saber se ela não está estralando, se ela não está com muito ruído, se não tem nada, se a regulagem já não está no limite, etc. Se já tem muita folga lá atrás, muito provavelmente já está com muita folga lá atrás, o que vai aumentando o risco dessa corrente sair da coroa. Então não consigo ter certeza de que uma relação que durou até os 40 mil quilômetros, até os 50 mil quilômetros, se ela chegou lá tão bem quanto me contam, tá? Tem essa dificuldade de acreditar. Se você tem uma relação aí com esse tanto de quilometragem, gostaria de ver essa sua relação pessoalmente para ver se de fato ela tá tão boa assim para rodar, tá bom? Mas isso é uma experiência pessoal de cada um. Se a sua corrente durou mais que a minha, ótimo, porque é de fato grana que vai aqui, tá? É só uma questão pessoal minha, de vivência minha aqui mediante a minha realidade. E a minha realidade, ela não é uma verdade absoluta, ela só é a minha verdade aqui. A sua pode ser uma verdade diferente e tá tudo certo. Pessoal, um kit de relação não é tão simples quanto parece, porque existem diversas especificações técnicas para a aplicação da sua motocicleta, para o tanto de carga, o tanto de força que o motor produz em cima do kit. Então existe o passo da corrente, existe o tanto que os pinos suportam carga, existe o jeito que é o retentor, existem vários tipos, existe a quantidade de dentes, o que vai interferir diretamente em como esse motor entrega a força, velocidade máxima e torque em baixa velocidade. Então existem várias variáveis e por conta disso, com o medo de comprar algo e errar, ou com medo de comprar algo e me arrepender, eu optei pelo kit original, pelo kit genuíno. O kit genuíno aqui da Versys 650, ele usa coroa e pinhão da marca Sunstar e a corrente DID com retentor, tá? É exatamente esse kit que vem na moto 0 km, certo? É um pinhão que tem borracha nas suas laterais, o que diminui o ruído, isso é bem interessante, tá? E o preço da concessionária estava muito interessante, estava muito competitivo. Eu paguei R$ 1.655 com o kit completo aqui.
pinhão, coroa, corrente, já com o rebite para fazer a emenda. Então, esse foi o valor de desconto à vista, tá? Então eu paguei, por exemplo, ó, o pinhão custou R$ 303, a coroa custou R$ 445 e a corrente custou R$ 907. Então, esse valor, se você somar, vai dar mais que R$ 1.655. Então eu tive ali um desconto por ter comprado à vista. Então eu achei um preço bastante competitivo, tá, pessoal? Então por esse motivo, por eu ter uma concessionária perto de mim, essas peças já estavam em estoque, então não tive que esperar nada, tive o desconto à vista, um preço interessante e também tendo a certeza de que seria um kit exatamente igual ao original, com a mesma performance, com a mesma durabilidade, um produto que eu já conhecia, eu acabei optando por comprar exatamente o mesmo kit que vem original de fábrica. Existem kits superiores por aí, coroa e pinhão que são mais resistentes, que prometem ser mais resistentes. Existe corrente, aquela dourada da Didi ou aquela dourada da Regina, que são correntes com o propósito de motos de alta performance. Então se você colocar essa corrente aqui, muito provavelmente você vai ter uma durabilidade maior. Mas será que se eu coloco uma corrente ultra superior aqui, junto com coroa e pinhão original, será que o desgaste e o envelhecimento das três peças não seriam compatíveis? Às vezes a corrente ela é para durar muito mais, mas às vezes o pinhão ele vai envelhecer muito mais rápido, ele vai começar a gerar problemas. Então o valor que você investiu numa corrente melhor pode não acompanhar a durabilidade do pinhão. Então eu fiquei com todos esses receios. Às vezes eu investiria numa corrente superior aqui, como por exemplo aquela dourada da Didi, que é cerca de R$ 400 mais cara do que essa, mas quem garante que o meu pinhão duraria a mesma quantidade de tempo que a corrente? Porque não adianta nada a corrente estar bem se o pinhão ele já está morrendo. E se eu troco só o pinhão, como eu disse, ele vai começar a desgastar mais rápido, porque a corrente já vai estar desgastada, por mais que seja uma corrente superior. Então eu fiquei com todos esses receios, mediante até um bom negócio na concessionária, com peças que eu já conhecia, de boa qualidade, eu optei por pôr o kit original, por esse valor aí de R$ 1.655. O que vocês acharam? Comentem aí embaixo. Achou caro? Achou barato? Achou compatível com o mercado? Eu achei bastante razoável e compatível com o mercado, tá? A troca do kit, pessoal, eu fiz lá na Craft Motos, que é a oficina que cuida da minha moto aqui em Campinas, tá? Vocês sabem que eu gosto bastante do trabalho deles e eles me cobraram R$ 250 de mão de obra para fazer a troca do kit. E pessoal, para tirar o pinhão deu muito trabalho. A porca do pinhão aqui tava muito dura. Entortou a ferramenta deles lá, nada tirava. Rapaz do céu. E aí, eu liguei na concessionária, liguei lá para o Fernando da Rotacar. Quero deixar também aqui, inclusive, o meu agradecimento ao Fernando. Excelente atendimento. Então, uma pessoa que resolve o seu problema mesmo, que providencia a peça que você precisa. Então, eu liguei para ele e perguntei se ele tinha uma porca lá em estoque, porque a gente ia ter que cortar a porca fora, porque nada tirava. E aí o Fernando, muito solícito, ele falou, não, cara, vem aqui na oficina, vem buscar o desforcímetro, que é uma ferramenta de caminhão. Pesquisa aí no Google para você ver. É uma ferramenta que potencializa o torque, tem uma capacidade absurda de quilos de torque e ela tem uma caixa de redução, você vai girando assim, ela vai girando um pouquinho, então ela potencializa muito a sua capacidade de torque ali no parafuso. Então a gente foi lá, buscamos a ferramenta
e de fato tiramos em 5 minutos. A ferramenta é maravilhosa. Opa! E aí, será que soltou? Soltou, pô. Olha, A ferramenta certa, de caminhão, sem sofrimento. funciona, né? 0-0. Show. Dá um entalhadinho dela, tá vendo? Mas esse sistema é muito ruim, cara. Ah, legal. É complicado mesmo, complicado mesmo. Agora vamos pegar a outra levinha. Então fica a dica aí. O pinhão original da Versys 650 já é manjado por aí de que ele é difícil de tirar de fato. Veja se o seu mecânico possui essa ferramenta, o desforcímetro, que isso vai facilitar muito. E se caso ele não tenha, já precisa pensar ali em alternativas e ferramentas para você tirar essa porca de alguma outra maneira. Então, usando o desforcímetro, deu tudo certo. A gente tirou aqui facilmente, não danificou nada. Estou aqui com a mesma porca no pinhão novo, deu tudo certo, mas de fato, antes do desforcímetro, o sofrimento estava grande. Mas no fim deu tudo certo, o kit está aqui instalado, tudo certo, sem danos nenhum. A vida seguiu normalmente. Então, mais uma vez, quero agradecer o Fernando da Rotacar de Campinas, que emprestou a ferramenta, fez o corre, ajudou ali a gente a concluir essa manutenção sem nada em troca, tá? Eu não paguei nada pelo desforcímetro. Ele emprestou uma porca nova, entendeu? Ah, se você precisar, você paga depois e tal, mas se você não precisar, pode devolver. Então, ele emprestou uma porca nova, emprestou o desforcímetro, sem cobrar nada. Eu não precisei da porca, então eu devolvi a porca nova, tá? E depois também o pessoal lá da Craft devolveu a ferramenta lá para eles. Muito obrigado, mas já agradeci ele, o Fernando, e então quero agradecer aqui de novo publicamente por essa ajuda que foi realmente fantástico. A pessoa poder te ajudar e realmente participar na resolução do seu problema. Nota 10. Um detalhe importante é que a corrente original aqui ela não veio aberta, tá? Então ela estava fechada, ela não tinha ali nenhum elo aberto. A balança da Versys 650, ela é fechada, então não tem como você passar a corrente aqui para dentro, porque não passa. Se a corrente estiver fechada, você não consegue colocar ela aqui encaixada dentro da balança para ela encaixar aqui na coroa e no pinhão. Então você não consegue instalar a corrente nem se você desmontar a balança para fora. A gente precisou abrir a corrente nova e depois fazer o rebite, que estava até por aqui. O rebite é uma ferramenta que ele abre, mas ele tem ali os buraquinhos, então ele vem com uma ferramenta, então ele arromba o buraco, fazendo um rebite mesmo, deixando ali bastante fixo, ok? Então, inclusive esse rebite é o genuíno Kawasaki. Foi ali cedido também no preço ali desse valor que eu já te falei. Então a gente precisou abrir essa corrente para conseguir encaixá-la aqui dentro da balança da Versys 650, tá? Então não espere que a corrente fechada vai conseguir entrar aqui no caso da Versys, ok? BL aí. Só um segundinho. Eu vou posicionar. Aí. Craft, moço. Calma. Calma.
Se você optar por comprar um kit de outra marca, existem outros fabricantes muito bons também. Vale você ficar atento aos seguintes itens. Primeiro, a quantidade de dentes, tá? O pinhão aqui da Versys 650 original tem 14 dentes e a coroa tem 46 dentes. Então, se você não quer mudar a performance do motor, seja para uma coisa ou outra, procure um kit que tenha essa mesma quantidade de dentes. Segundo ponto, a corrente da Versys 150 tem um passo de 520. Então se atente à corrente que você está procurando aí, tem esse mesmo passo. E a Versys tem também um retentor. Não sei dizer exatamente qual é o tipo de retentor, mas é uma corrente com retentor, tá? Então se atente a esses detalhes, caso você opte por não colocar o kit genuíno, que é exatamente igual, que você não vai ter esse tipo de preocupação, porque é exatamente o que vem de fábrica. Como eu disse, não é tão simples quanto parece. De preferência, tem um bom vendedor aí te orientando com relação à aplicação desse kit de relação, caso você escolha outro kit de outra marca. Por fim, eu queria relatar aqui o quanto mudou, pessoal. Nossa, você já teve essa vivência de estar com uma corrente velha e desgastada, trocar essa corrente, esse kit de relação e já sair rodando com a moto para você ter essa discrepância do quanto mudou? Pessoal, a minha Versys 650 está muito diferente. Está muito mais silenciosa, quase não tem ruído de corrente quando você está rodando, obviamente. O encaixe entre as marchas ficou mais suave, mas obviamente que não mudou nada no câmbio. O que mudou é que diminuiu a folga, ou seja, o motor da motocicleta ele comunica melhor com a roda traseira, então a moto fica mais na mão, ela fica mais macia. Por ela ter menos ruído, você consegue ouvir muito mais claramente o ruído do motor, melhora ali o seu conforto auditivo na hora de rodar. Outra coisa que mudou, quando eu passava em ruas muito esburacadas, eu ouvia a corrente batendo, um barulho de algo metálico batendo, e isso parou. Então, ou seja, quando eu entro em ruas esburacadas, o ruído diminuiu muito, está muito mais silenciosa. Então eu tô com a sensação de que eu tô com uma moto 0 km aqui na mão. Então, de fato, o meu kit de relação estava bastante desgastada, o que já estava comprometendo ali um funcionamento adequado da motocicleta. Então ela está aqui com muito mais vigor, rodando com muito mais suavidade e tá uma delícia de rodar. Então, de fato, foi um momento propício para fazer essa manutenção e fazer essa troca. Pessoal, a ideia desse vídeo era compartilhar aqui a minha experiência, o quanto custou, que tipo de peça eu escolhi, dar essas dicas aí de especificação de peças, as dicas com relação à ferramenta e as dificuldades e as facilidades. Se você achou que isso foi útil, dá um joinha positivo, se inscreve no canal, considere se tornar um membro para ter algumas vantagens extras por aqui. Um abraço e até um próximo vídeo.